A Apsis ela é uma empresa que tem 45 anos de existência, foi criada pelo engenheiro civil, o Ricardo Monteiro, e quando ele criou a empresa, a ideia era uma empresa de avaliação patrimonial. Realmente era um time de engenheiros fazendo um trabalho de uma perspectiva de engenharia. Só que muitos desses clientes, eles pediam para avaliar, avalia minhas máquinas, meus equipamentos, meu estoque, o prédio da minha fábrica. E o Ricardo perguntava, mas para que você precisa disso? Qual é o uso que você vai fazer da avaliação? E muitos desses clientes diziam que queriam vender o negócio, tinha alguém interessado em comprar a empresa, ele precisava saber quanto valia a empresa. E toda vez o Ricardo tinha que explicar para eles que para avaliar a empresa tinham outras metodologias mais adequadas. Só que isso acontecia tão recorrentemente que o Ricardo resolveu transformar aquela firma de engenheiros numa firma multidisciplinar. Abriu uma área de avaliação de empresas, contratou economistas, administradores, contadores e passou a prestar esse serviço. Essa área explodiu, hoje é uma das áreas mais importantes dentro da Apsis e nós somos a empresa de avaliação líder no Brasil. Nós temos a maior quantidade de laudos de avaliação registrados na CVM, seja para abertura de capital, fechamento de capital e para outros fins similares. E essa pujança da área de avaliação, que já existe há mais de 30 anos aqui no escritório, ela, como uma consequência natural, ela deu origem à área de fusões e aquisições que existe há mais de 10 anos. Porque parte desses clientes que queriam a avaliação das suas próprias empresas, em algum momento eles diziam, poxa, já que vocês estão conhecendo bastante da empresa ao fazer o trabalho de valuation, por que vocês não me ajudam a vender o negócio? Eu não tenho um herdeiro, enfim, não tenho como dar continuidade, ou então eles diziam, preciso de capital para crescer meu negócio e não sei como trazer um investidor. Você pode me ajudar? E a Apsis, há um pouco mais de 10 anos, criou a área de fusões e aquisições, a área que atualmente é liderada por mim. E entendendo um pouco que isso faz sentido para o cliente, seja para trazer um investidor para o negócio dele ou para ele vender toda ou parte da empresa, normalmente a gente fala um pouco sobre como funciona a prestação dos nossos serviços na área de fusões e aquisições. Quando a gente pensa em vender uma empresa, a gente tem, de uma forma macro, duas grandes abordagens. Uma abordagem não estruturada ou pouquíssimo estruturada, que fazendo uma analogia com varejo seria como se você tivesse, por exemplo, uma farmácia com várias empresas na prateleira, cada empresa é uma farmácia, você fica esperando o cliente chegar lá, que no caso é um investidor interessado em comprar alguma empresa, ele te diz, você tem uma empresa de tal perfil para mim? Você vai na prateleira, pega e entrega. A gente não acredita na Apsis nesse modelo. Esse modelo ele costuma não gerar os melhores resultados. E qual é a outra opção que existe para isso? É um processo estruturado de venda. No processo estruturado de venda, a gente monta um processo competitivo onde vários potenciais compradores interessados naquela empresa vão passar por uma jornada com marcos pré-definidos. Eles sabem que ao longo dessa jornada eles não estão sozinhos, eles não sabem contra quem eles estão competindo, mas eles sabem que não estão sozinhos. E por conta disso, o lado vendedor, que é majoritariamente o perfil dos nossos clientes, ele tem uma série de benefícios quando a gente aplica essa metodologia. O primeiro é que a gente desenha esse cronograma. Quando a gente faz isso, os compradores tendem a andar numa velocidade que nós definimos. Então ela acontece mais rápido. Vender uma empresa, pela complexidade que ele é um processo demorado, não é rápido. É muito mais demorado que vender um carro, um apartamento, qualquer coisa do tipo. Só que quando você está num processo desestruturado, os potenciais compradores e investidores, eles vão no tempo deles. Eles
decidem quando querem conversar com você, quais informações eles querem sua. Muito comumente, eles, quando acham que estão sozinhos, não fazem suas melhores ofertas de valor, sabe? Botam um preço mais baixo na empresa. E, em oposição a isso, num processo estruturado, você não apenas tem maior controle sobre o tempo, a duração da transação, como também você consegue receber várias propostas mais ali para o final do processo simultaneamente, e aí você compara essas propostas e consegue, primeiro, ter ofertas de valor mais altas, ter mais opções de estratégia de negociação. Por que eu digo isso? Quando você só tem uma única oferta na mesa, né, no caso, por exemplo, de um processo desestruturado, você, por exemplo, não vai se expor ao risco de dizer que a oferta do potencial comprador está muito abaixo da sua expectativa, 20% abaixo da expectativa, porque eventualmente isso pode ser um impeditivo para a transação. Pode ser que o comprador diga 20% é uma diferença tão grande que não adianta nem a gente negociar, eu vou embora, e se levanta da mesa. E a gente não quer isso, porque vai que a proposta é minimamente razoável, não é? Quando você está negociando com vários potenciais compradores simultaneamente, e você tem 2, 3, 4 propostas, por exemplo, você pode pegar aquela terceira proposta, a terceira melhor proposta em termos de valor, e dizer para ele, olha, sua proposta foi 15%, 20% abaixo da melhor proposta que eu obtive. Então, isso que antes não era uma possibilidade de negociação, ela passa a existir como possibilidade, porque se eventualmente esse terceiro colocado desistir da transação, você tem 2 outras propostas melhores para dar continuidade. E quando eu falo isso, não é que necessariamente a terceira oferta tinha um valor ruim. É só porque, obviamente, quando você está num processo desse de venda, que é uma transação única, que não se repete, que uma vez assinado o contrato de compra e venda, você não tem mais como ficar renegociando, você tem que fazer certo de primeira. Então, você vai fechar pelo maior valor possível daquela vez que você tem a oportunidade de fechar pelo maior valor possível. Eu costumo dizer que uma vez assinados os contratos de compra e venda, é muito difícil voltar atrás, né? Se vai para a justiça, isso pode demorar anos e anos e anos e anos. Então, você tem que acertar de primeira. Não dá para fazer e depois se arrepender.